Então, assim, primeiro, dar bom dia para todas as pessoas que estão aqui presentes, companheiros deputados, servidores do MTPrev, Cleci, nossa guerreira. Registrar a presença dos representantes das entidades sindicais que estão aqui. Estou vendo a Carmen, estou vendo o Valdeir, estou vendo o Antônio Wagner, tem mais uma galera aí. Acho que era inclusive importante fazer esse registro formal, viu, Avalone? Já está registrado. Mas assim, Botelho, eu concordo em parte com o que você disse. Tem um número objetivo que está nessa apresentação que nos interessa, que é o impacto financeiro no ano de 2023. Que aqui ele está dizendo que são 241 milhões e 700 mil reais. Esse é o número mais objetivo de todos os que foram apresentados. Se nós acabar... Calma, mas assim, deixa... Pois é, calma. O senhor entendeu, deputado? Calma. Vamos lá. Porque a gente não está aqui para enrolar os aposentados e pensionistas. A gente está aqui para resolver o problema. E a Assembleia já enrolou os aposentados e pensionistas, me desculpa, colegas, desde dezembro de 2019. O governo pode fazer a maldade que ele entender fazer, mas ele não é poder legislativo. E o poder legislativo tem condições de corrigir as maldades que o governo faz. Então não vamos enrolar os aposentados mais uma vez. Então vamos para os números objetivos. O único número objetivo que foi trazido foi o de 241 milhões e 700 mil reais, que é impacto financeiro para o ano de 2023. Porque ele diz respeito a quê? Ele diz respeito aos aposentados e pensionistas e aos servidores da ativa que estão no plano financeiro. Os 476 milhões, que é para aqueles que estão no plano previdenciário, são diluídos ao longo dos anos de 2023, 2024, 2025 e 2026. Nós precisamos entender, Botelho, é isso que acho que era importante você ouvir, que da mesma forma como os militares estão numa outra caixinha, não tem mais déficit atuarial, todos os servidores aposentados e pensionistas e todos os servidores da ativa, os servidores da ativa que ingressaram até o dia 31 de dezembro de 2013. Deixa eu localizar aqui para não cometer nenhum erro. Os servidores da ativa que ingressaram até o dia 31 de dezembro de 2013. E todos os aposentados até o dia 31 de dezembro de 2017, que compõem o plano financeiro, para esses servidores não existe mais déficit atuarial. Não há por que mais se falar em déficit atuarial para esses servidores. Porque nós aprovamos em dezembro de 2021 essa lei que dispôs sobre o plano de custeio para resolver o problema do déficit atuarial. Para essa parcela de servidores, que é a imensa maioria dos servidores, não existe mais déficit atuarial. Então, em tese, aquilo que está na Lei 202, que diz o seguinte: em razão do déficit atuarial do regime próprio de previdência social, e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista será a parcela que supere um salário mínimo. E aí depois, num outro parágrafo, traz aquelas isenções. Então, em tese, já não deveria estar sendo cobrada qualquer contribuição previdenciária até o teto do INSS de todos os servidores que estão no plano financeiro, porque não há déficit atuarial mais. O déficit atuarial está no plano previdenciário. E o Estado se comprometeu a fazer aportes anuais até o ano de 2026, para até 2026 acabar de vez com o déficit atuarial. Então, Botelho, nós temos a imensa... E aí eu gostaria que o MTPrev dissesse qual é a quantidade de servidores da ativa e inativos que estão no plano financeiro, a quantidade de servidores ativos e inativos que estão
no plano previdenciário para a gente dimensionar isso. Porque quem está no plano financeiro, não há que se falar mais em déficit atuarial. Por quê? Porque o Estado tem o dever, em função de uma dívida histórica, porque a contribuição previdenciária sempre existiu desde que existe servidor e deveria haver uma conta onde esse dinheiro estivesse guardado e nunca houve. O Estado tem o dever de todo mês depositar a diferença do déficit financeiro, que tem que estar no orçamento. É só isso. Por isso que eu digo que o dado objetivo, se for real, é de 241 milhões, porque nós temos que prever no orçamento de 2023, 241 milhões de reais para acabar com o confisco dos aposentados que estão no plano financeiro e uma parcela dos 476 milhões, vamos dividir por 4 para fazer uma conta simples, para cobrir os que estão no plano previdenciário. Só isso que a gente tem que fazer, para não ficar enrolando mais os servidores aposentados e pensionistas aqui na Assembleia. Se a gente tiver condições políticas de colocar no orçamento isso, está resolvido o problema, nós podemos aprovar a PEC. E quando se verifica a 11.643, esse valor não está composto nele, né? É porque o da 11.643 não estava previsto. Então, é algo a mais que precisa fazer, né? Então, mas, pois não, deputado. Não é o valor anual. Não, não porque é. se o déficit era 1.499 milhões de reais, está aqui na lei, na lei 11.643, o déficit atuarial inicial do plano previdenciário é 1.499 milhões. E o Estado faria aportes anuais a partir de 2022. 299 milhões em 2022, 375 milhões em 2023, 378 milhões em 2024, 382 milhões em 2025, 268 em 2026, zerou. Não tem mais déficit atuarial. Ou seja, o colchão do plano previdenciário está feito. E aí ele passa a se manter apenas com a contribuição patronal e com a contribuição dos trabalhadores. E é um plano que vai sempre novos servidores, ativos e pensionistas. O plano financeiro é um plano em extinção. Por isso que não tem sentido falar em déficit atuarial para um plano financeiro, porque ele vai extinguir ao longo do tempo. Os servidores inativos, infelizmente, com 100, 120 anos vão falecer, e os servidores ativos vão entrar para a aposentadoria e depois com 150, 170 anos vão falecer, e esse plano vai extinguir em algum momento do tempo. Esse plano tem que ser mantido com aporte financeiro anual da fonte 100 do orçamento do Estado, porque aí ele cobre o déficit financeiro. E aquilo, e o impacto que traria, segundo o número grosso aí, bruto, que a apresentação do Érico trouxe. Nós não temos o detalhamento disso. Eu gostaria muito de ver a memória de cálculo para se chegar aos 241 milhões, assim como gostaria de ver a memória de cálculo para 476 milhões. Acreditando no valor de 241 milhões, é o que nós temos que encontrar, Botelho, no orçamento de 2023, para acabar com o confisco das aposentadorias em Mato Grosso. Ponto final. E fazer finalmente justiça. E aí eu quero pegar algo que está na fala do próprio Érico. Nem tudo são números. Assim como nós temos que ter a preocupação com os pensionistas que perderam um ente querido servidor na pandemia por óbito, por exemplo, nós temos que ter essa preocupação social com 35 mil famílias de aposentados e pensionistas. Então essa é a decisão política que, só para concluir, Avalone, eu não vou falar mais, essa é a decisão política que nós temos que falar. Porque há outras injustiças que nós vamos ter que debater lá adiante. O Érico falou do Conselho da Previdência, que é a instância deliberativa máxima. Agora, o governador acata as decisões do Conselho da Previdência quando lhe convém. Porque quando não convém, ele não acata. O Conselho da Previdência aprovou a isenção até 2 tetos do INSS para os aposentados com doença grave. O governador não acatou, mandou uma lei aqui para a Assembleia de apenas 1 teto e a Assembleia aprovou, desrespeitando uma decisão do Conselho da Previdência. Uma outra coisa importante. Então, assim, precisa saber qual é a quantidade de servidores que estão no plano financeiro e quantos estão no plano previdenciário, para a gente ter a dimensão disso. A maioria está no plano financeiro. Então, esse impacto de 476 milhões ele vai ser diluído ao longo dos anos. E, por fim,
trazer, sabe, eu fico muito estressado, mas estressado mesmo, quando alguém coloca numa apresentação déficit atual de 11,4 bilhões de reais, para dizer que é impossível resolver o problema dos aposentados e pensionistas. Todo respeito aos servidores que trabalham tecnicamente, mas por trás da decisão técnica, a vontade política de quem governa o Estado. E quem governa o Estado não tem vontade de resolver esse problema. Por isso que traz esses números. Então, me desculpa, Valone, vou ficar por aqui. Desculpado. Botelho, está claro. Nós não temos que fazer mais reunião nenhuma. Tá. Nós não temos que aprofundar mais nada. Nós temos que tomar uma decisão política de resolver ou não o problema. E é a Assembleia que toma a decisão. Lúdio, vamos lá.